Com 20 minutos de jogo, 2-0, e logo em seguida o capitão perde um gol. O Raul faz uma grande defesa. Aí fomos pro vestiário, todos os jogadores Animadíssimos, né? animadíssimos. Vamos voltar para fazer o 3. Olhos que vamos para a final, e vamos para a final, e vamos para a final. No corredor, chegamos no vestiário, a conversa do treinador, falou, não, vamos ter o pé no chão, o time do Flamengo é campeão mundial. Calma, moçada. É um grande time. Se ficássemos no gramado, junto com a empolgação também da torcida... 67 mil pessoas no estádio. Pessoas, cara, nós não íamos perder o ímpeto, o elan, íamos ganhar até essa vitória. E se nós fôssemos para a final com o Santos, nosso time era melhor que o Santos. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um programa O Outro Lado da Bola, aqui nos estúdios do Bem Paraná, o nosso parceiro nesta temporada. E quem quiser acompanhar é no canal do Levi ou no canal do Bem Paraná no YouTube. Aqui ao meu lado, o Levi Coupe, essa lenda do futebol brasileiro, que está sempre me acompanhando, e dois convidados muito especiais. O goleiro Roberto Costa, vencedor de 2 bolas de ouro da Placar. É como se tivesse ganho 2 vezes o melhor do mundo, porém aqui no Brasil, né? Como a Fresco Futebol, mais ou menos. Além disso, com passagem por grandes clubes do futebol brasileiro. E ao meu lado, meu amigo aqui de jornada, amigo de profissão e amigo de letras, Josias Lacour. Foi meu amigo de Gazeta do Povo, muitos anos atrás também. E que vamos falar hoje não só da vida do Roberto, da carreira do Roberto, mas também desse livro bacana aqui, ó, que o Josias escreveu em parceria aí com o Roberto. O Josias é o autor, e um livro muito, muito bacana que conta a história do Roberto. E a literatura do futebol paranaense surgindo aí, né, cada vez mais. A gente veio recentemente, o Capitão Hidalgo teve aqui com o Marco Assef, que lançou seu livro também. Eu tive o privilégio de escrever a história do Caio Júnior, e tem outras histórias vindo por aí. O Josias é um desses grandes incentivadores aí da literatura do futebol paranaense. Levi, dê as boas-vindas aos nossos convidados. Então, que prazer, né, cara? São pessoas que passaram pela vida da gente. Fazemos parte da sua história, né, Levi? Pois é, passamos um momento muito bacana, assim, e agora é uma oportunidade de lembrar, né, de tudo que passou. Então é um prazer muito grande de estar aqui com vocês. Roberto, seja muito bem-vindo. Já de antemão, já quero que você conte como é que surgiu a bola na tua vida, como é que você optou pela profissão de goleiro. Primeiro agradecer, né, Adriana, você e ao Levi também, parceiro aí, companheiro no futebol. Programa aí da gente poder bater um papo, uma conversa bem descontraída aí. Começou pequeno, desde pequeno, eu sempre, inclusive no livro que foi lançado, tem logo com 3 anos com uma bola na mão. E segurando firme a bola. Segurando firme a bola. Aí meu pai, na época, também era goleiro de várzea em Santos, eu sou natural de Santos, e eu acompanhava-o sempre. Em todos os jogos dele eu estava acompanhando, e desde os 6 anos eu era sócio do Santos Futebol Clube. Eu sou de 54, 60, época de ouro do Santos, né? Peguei, acompanhava todos os jogos, e como meu pai sendo goleiro, eu acompanhando, eu comecei a pegar gosto pelo gol. E em casa, onde morava em Santos, era uma casa grande, onde tinha um paredão grande. Eu sempre batendo bola e segurando bola. Com 15 anos fui fazer um teste no Santos, mas como volante, fui reprovado, não fiquei. Aí comecei a trabalhar no banco com 15 anos, aí no banco eu jogava, campeonato bancário eu jogava no gol, às vezes, e na linha. Tinha até um apelido de Cafuringa, que não tinha nada a ver de Cafuringa, que não era veloz nunca, né? E aí, à tarde nós tínhamos em Santos, como tinha a praia, tinha aquele campeonato praiano da Federação Paulista de Futebol, de futebol de areia. Eu jogava no segundo quadro na lateral, de ponta, para correr um pouco, e jogava no gol quando não vinha o goleiro do primeiro quadro. E no domingo jogava na várzea. Com 15, 16 anos eu já estava na várzea jogando como goleiro. Até que aos 18 anos aí me convidaram novamente para ir fazer um teste no Santos como goleiro. Pelos jogos que eu fazia na várzea, pela da praia, esse negócio todo, eu relutei em ir, porque eu trabalhava no banco, estava fazendo faculdade de administração de empresa, era contador formado, tudo, já tinha me formado, e fui fazer um teste. Com 15 minutos de treinamento do teste, o treinador, seu Chico Formiga,
Francisco Aguiar, seu Chico Formiga, me chamou e falou assim: menino, senhor amanhã passe no segundo andar da Vila Belmiro e leve seus documentos que você foi aprovado. Pô, o que eu queria era o meu sonho na época, sócio do Santos, acompanhando todos os jogos, aquele Santos maravilhoso que era. E o sonho de que era aquela subida de escada, saída do vestiário e entrada, eu mais larguei o banco e fui jogar futebol. E graças a Deus consegui ser bem sucedido. E você chegou ali na base, mas já tinha treino com base. o profissional, porque o Pelé tava Não, o peguei Pelé o Pelé, convivia ali, chegou a conviver no Pelé, vestiário com ele e tal. exatamente. Concentrou com o Pelé. né? Concentrei com o Pelé. 72 eu comecei, tinha feito 18 anos, comecei já nas categorias de base do Santos. Foi o último ano do Pelé, que foi 73, que ele foi para o Cosmos, né? Aí ele praticamente já não treinava mais conosco. Ele treinava praticamente conosco não, com os profissionais. Ele treinava mais com os juvenis por causa de compromissos de agenda, de filmagem, que era uma de refrigerante que levou o Pelé na época, tudo. Mas eu concentrei com Serras, Carlos Alberto Torres, Clodoaldo, Edu, Pelé, Eusébio, todo esse pessoal eu concentrei. Levi era diferenciado, né? Que... O Pelé. Qual que é a maior sorte sério? da vida do Pelé, me conte? O Pelé foi um cara de tanta sorte que eu nunca marquei ele. Agora, se ele teve sorte que eu nunca marquei ele, imagina o que eu tive, então. E o Roberto conta uma história interessante do Pelé no vestiário. Como é que era aquela que ele dormia antes do jogo? Principalmente contra o Corinthians. Ele gostava de jogar contra o Corinthians. Você entrava no vestiário, ele deitado numa maca, com uma toalha na cabeça, e o pessoal ia entrando e os caras, a boleirada já antiga com ele, falava assim: não mexe com ele, deixa ele dormir, deixa ele descansar. Ele não está dormindo, ele está imaginando o que ele vai fazer no jogo, já premeditando o que ele tem que fazer e o que ele não tem que fazer. E aí, quando ele entrava, ele arrebentava. Eu vi grandes jogos do Pelé que está louco. Agora, foi espetacular mesmo. Foi diferenciado. Não tem comparação, né? Não dá. Não, porque não, o Pelé, não, cara, não. Pelé é Pelé. Os outros são os outros, né? Agora veja, Levi, você que também jogou numa geração maravilhosa de grandes craques do futebol brasileiro. O Roberto ser bola de ouro, bicampeão, foram 2 anos seguidos, numa época em que tínhamos Zico, Paulo Roberto Falcão, Toninho Cerezo, Júnior, Reinaldo, e ele, como goleiro, melhor média de todos eles. Você lembra como é que era o critério da placar, né? Então, é uma coisa que tem que ser ressaltada. Você trouxe uma informação aqui, os únicos que ganharam 2 vezes a bola de ouro na história. Falcão foi bicampeão, foi tricampeão brasileiro, mas foi no bicampeonato. Figueroa, Zico, Toninho Cerezo, Roberto Costa e o mais recente César Sampaio. Uma pelo Santos, uma pelo Palmeiras. Mas eles já ganhar 2 vezes, mas seguido só eu e Falcão. Só você e o Falcão. Não, o Falcão e eu, né? E goleiro só o nosso. Eu que tenho 2. Mas o Roberto começou como Cabral. Depois ele virou Roberto. Eu ia te perguntar. Roberto Cabral. Porque o nome dele é Roberto Costa Cabral. Uhum. No Santos, ele era conhecido por Cabral porque era o nome dele na galerinha ali. Quando ele foi para Criciúma jogar no Comerciário, ele também foi como Cabral. E aí ele veio para o Atlético em 78, eu era repórter de rádio na época, e lembro bem. O Valdo Zanetti, diretor de futebol, na hora de fazer o contrato, olhou e disse: Roberto Costa Cabral. Roberto, nome bonito, porque Cabral. Teve um Cabral aqui, um atacante, que foi um vexame. Então, se você entrar como Cabral, já vai se queimar. Vamos te chamar de Roberto. Foi o artilheiro de um gol. Exatamente. Cabral. Só no Atletiba. E aí virou Roberto no Atlético. Quando ele foi pro Vasco, ele encontrou quem? Roberto Dinamite. Aí lá disseram: pô, não pode ser Roberto só aqui. Tem que mudar. Aí virou Roberto Costa. Eu, como menino que acompanhava futebol, em 83, por exemplo, eu estava naquele jogo do Couto Pereira, no Atlético e Flamengo, mesmo sendo coxa branca, mas era um jogo que levou todas as torcidas para o estádio, né? Verdade. Foi o maior recorde de público do estádio do Curitiba. Mas sempre foi Roberto, né? Era Roberto. Era só Roberto. Aqui era só Roberto. É que nem o Fernando, goleiro. Sim. Sempre saiu daqui como o Fernando. Depois ele chegou no Vasco. Ah, foi no Vasco. Ele voltou de Portugal para o Vasco, já tinha um Fernando lá, um zagueiro. Tinha o Fernando zagueiro que era do Santos até. Mas é impressionante como o nome marca, né? Marca, assim, né?
Porque eu brinco, porque lá em casa começou tudo por causa do meu pai. Né? O nome do meu pai é Francolino. Então, o que pode acontecer com Virou os filhos? Lino. O meu irmão mais velho, ele conseguiu achar o nome de Lodércio. Ele é Lodércio. Ele não, né? O seu pai. Aí o irmão que não está mais conosco, infelizmente, Lodair. Aí o terceiro sou eu, Levir, com R no final ainda. Mas perto dos outros é lindo. Mas é lindo teu nome. Durante muito tempo foi chamado de Levi nas transmissões esportivas. Nem o R Levir, falavam, né? porque Levir, Ninguém soltava o R. é Levi. E aí e a Leodete ainda, que é a nossa irmã. Leodete, olha, a Dete. Que bacana, cara. O Roberto... Mas o Roberto tem uma série de apelidos, né? O que mais a boleirada fala dele é Loló. Por que Loló? Por que, Lolo? Eles acham que eu tenho a bunda grande. O Loló? O apelido é o Nivaldo, é todo o pessoal. Josias Esse Nivaldo é uma também não figura, é fácil, né? Mas é bíblico, É né? difícil, é Josias. Olha, né? Levi, bom, aproveitando então, não vim aqui para falar de mim, vim É, falar claro. do Roberto. Imagina, você é o personagem do Claro. futebol paranaense e também Mas quando eu comecei a trabalhar em rádio, o Dirceu Greza, você Aham. lembra bem, Disse Dirceu, o Grésio. que foi o meu tutor, disse-me, Josias Lacour é difícil falar. Então vamos colocar J de Josias e Batista na sua religião, porque eu sou batista. E aí era J Batista. O J. Levi me Batista. conheceu como J Batista, Ah, é. lá no começo de carreira. Mas isso me incomodava, porque eu não tinha nada de Batista e eu trabalhava na TV com o Nestor Batista e o pessoal pensava que eu era irmão do Nestor, inclusive pelo timbre de voz. E J tinha o J Pedro, J Agostinho, JP, tinha um monte de J, eu seria mais um J. E o Vinícius Coelho, saudosa memória também, Vinícius Coelho. sempre me dizia, Josias Lacour não tem no mundo, cara, é só você. François, ele ainda dizia, François, tem que ser Josias Tem que ser Lacour. Josias. E aí mas eu relutava, porque eu não queria contrariar o Dirceu. Quando eu saí da tutela do Dirceu, que eu mudei da Rádio Cultura para a Rádio Clube Paranaense, que foi contratado pela Rádio Clube, aí teve um jogo do Londrina com o Vasco da Gama, no Campeonato Nacional de 76, que foi disputado em 77 em São Januário. E houve um lance lá durante o jogo em que, naquela época, o repórter entrava em campo a todo instante, né? O Orlando Lelé deu uma entrada violenta no Claudinho, lateral do Londrina. O Claudinho era pequenininho. E o Carneiro estava narrando o jogo. E o que é que houve aí, J. Batista? Aí eu entrei e disse, esse Orlando Lelé que é um açougueiro, entrou para rachar o nosso Claudinho. E aí alguém pisou no cabo de microfone meu. Eu pensei que era um segurança do Vasco que estava me perseguindo. Peguei o microfone, que era maior que esse aqui, e joguei para trás. Quem eu acertei? Tchan, 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 tchan. Roberto Dinamite. No peito do Dinamite. Cara, aí veio todo mundo atrás de mim. Eu fui pro vestiário do Londrina, abandonei meu equipamento, fui pro vestiário do Londrina. O Renga Nesk, saudoso Renga também, me protegeu, não deixou ninguém me pegar. Mas resumindo, o jogo terminou às 6, eu fiquei até às 8 da noite lá, saí do estádio no carro do Dirceu, nosso Dirceuzinho, com a camisa do Vasco, para ninguém me reconhecer. E a minha credencial ficou com a Gatino da Silva Gomes, que era o presidente do Vasco. Porque eu dava na entrada lá para o presidente da SERJ, e o presidente do Vasco ficou com a carteira e disse, não, manda esse papagoiaba lá de Curitiba vir pegar comigo. Aí, não, fica com ele. Aí, quando eu voltei, eu digo, não, J. Batista morreu em São Januário. E aí assumi a minha nova credencial, Josias Lacour. Já está na hora Foi a da melhor sua, coisa. já tá na hora da sua autobiografia. Vou lançar. Foi a melhor coisa que eu podia ter feito. Porque como J. Batista, sinceramente, eu ia ser mais um. Josias Lacour, acho que marquei o nome. E você traz mais um personagem importante, que é o Dirceuzinho, né? Que Sim, saudosa. melhor amigo do Levi. Nossa, o Dirceu foi meu melhor amigo mais de no- 50 anos de futebol. No início do futebol, assim, né? Estou querendo escrever a história dele também, Levi. Eu já estou com todo o material bacana. dele e Que deve ser legal. um dos próximos livros que... E você, claro, vai contar a história. Mas com certeza. Merecidíssimo, né? Tem nome de estádio na Itália com o nome do Dirceuzinho. Exatamente. Roberto, você estava no Colorado, você me dizia, no banco de reservas, mas é um jogo que está na história do futebol paranaense, merece até filme, né? O jogo do 4x4. 4x4, Colorado e Atlético, Ziquita faz 4 gols e o Levi estava em campo. Então eu vou pedir para o nosso querido Rafael, que está nos auxiliando aqui, colocar aí um videozinho que tem no YouTube daquele jogo, para nós assistir o Levi, matar a saudade dele como zagueiro, fazendo gol, mas também sofrendo gol.
Eu acho que isso aí é mentira. Corner da direita, cabeçada de Silva entre Tobias e Ademir. Da 1 a 0 Silva? Colorado. Joguei com esse baixinho. Olha, Colorado. Colorado 2 a 0, outro corner. Desta vez foi Levi quem completou. Levi. Ó, Olha lá, ó, cara. Faltou o R pro Fernando Vanucci. Que golaço, cara. Colorado 3 a 0. Raul cruza, Tirson tenta, mas não acerta. Silva pega e sobe para da marcar. Silva fez 2, o baixinho. Olha só. A defesa do Atlético pediu mão de Tirson no lance do quarto gol. Todo mundo parou, menos Tirson, que entrou livre, 4 a 0. Quem tava no gol, viu, Roberto? Tobias. Era o Tobias? É, 4-0, cara. 30 minutos do segundo tempo. Pois é, 4-0 em segundo tempo ainda, Só né? faltavam 15. Olha só. Aí a torcida do Atlético, boa parte, já tinha. Já é. Primeiro gol, boa jogada de Gilberto, Lula cabeceia e Ziquita completa, 4 a 1. Aí o Alexandre saiu mal, né? Quer dizer, não saiu, né? Pois é. Ficou esperando a bola. Confusão na área Alexandre do Colorado, Ziquita entra no peito e na raça e diminui, 4 a 2. Olha. Tomei um drible. É, deve, viu? De novo, Ziquita. Mas foi bem dele, né? Um drible legal. Mérito dele. Alexandre no meio. Aí não podia só. Esse não podia. Esse gol não A podia. consagração Essa de foi- Ziquita. Ele mata a bola no peito e chuta. Olha Na o rebatida Gerson. aparece para conferir o empate do Atlético e o delírio da torcida com o novo ídolo. Levi, eu acho que você até tentou fazer um pênalti com a mão ali, não conseguiu. Nossa, pois é. Olha lá. Que jogo, hein, meus amigos? Olha, o que é isso, né? Por isso que o futebol é bacana, né? Mas o que eu vejo é assim, ó, Levi. O Colorado fez 4 a 0 no Atlético na Baixada. Isso é histórico. Ninguém até então né? havia feito 4 a 0 no Atlético lá. Então eu analiso esse jogo por esse lado. É a história do copo vazio ou copo meio vazio, né? Meio cheio. Claro que, pelo fato do Ziquita, o único jogador, fazer 4 gols em 15 minutos, isso ganhou uma ressonância maior. Mas eu destaco que o Colorado fez 4 a 0 no Atlético na Baixada. Quem fez 4 a 0 naquela época no Atlético na Baixada? Só o Colorado. Mas foi um jogo antológico, né, Roberto? Ficou marcado na história, né? 4 a 0 em 15 minutos conseguiu mudar o jogo. E o Colorado naquela época Tinha o espaço, timaço. nós estávamos Era o conversando. grande favorito ao título. Ao título. Agora, Isso. é por isso também que eu acho que o futebol é um esporte que fica no coração assim, das pessoas, né? Por causa disso, né? Porque, exato, você não sabe o que vai exatamente o que Tudo vai pode acontecer. acontecer, né? É. O Brasil já teve cada O resultado, impossível né? torna-se possível. Nossa, exatamente. Pode acontecer Até de 5 tudo. a 0 já houve alteração, né? Já? Palmeiras com o Grêmio, né? E Olha aí, dois times grandes também, Palmeiras e Grêmio. Imagina. Final de campeonato. Então, Aquele do Vasco e Palmeiras também. Impressionante. 3, né? agora O Romário recentemente, fez né? vários. O Romário fez o Botafogo e Palmeiras mesmo, quando o 4 a 0. Botafogo morreu, o Palmeiras 4 a 3, e subiu. o Palmeiras 4 a 3, veio buscar aí a campeã Colorado, também. naquele título de 78, havia sido campeão nos 2 primeiros turnos. Esse jogo foi no 3º turno. Aí ele perdeu ali e, pior, teve a tragédia do Valtencir, da morte do Valtencir em Maringá. Então foram 2 traumas violentíssimos no mesmo período. Pois é. Aí matou o time, né? E aí o Atlético cresceu, foi para a decisão com o Curitiba. Roberto, apesar de estar no banco, nesse dia você era adversário do Levi. Mas em 1987, quando o Levi vem para o Atlético Paranaense, você estava lá também, né? Tava. Foi 87 isso, pro Aí Campeonato o Vivi como Brasileiro. treinador. Isso, que teve o Campeonato Brasileiro, tava o Marola e eu. Éramos os Marola. goleiros. Isso. Aí tivemos o prazer de poder ter trabalhado com o Levi como treinador. Não era o titular, era o Marola, mas sempre tivemos É, um ele bom ganhou- relacionamento, nunca tivemos problema. E o grupo do Atlético era um grupo bom também, grandes jogadores. O Adilson Batista foi revelado Adilson nesse time. Né? Batista. Adilson veio. Batista. Adilson Batista, veio um jogador de Goiânia também, que você trouxe, que era o Valdair. Muito gente boa, Valdair. um baita de um cara, Marquinhos Valdair. Cabeção. Era Valdair. Valdair.
Era com D. Era com D. Mauro Madureira também estava Mauro Madureira, acho que o Barbosa também tava, acho que foi nessa época. O vou ver. Joãozinho tava. Joãozinho. Ponta esquerda. Joãozinho, ponto esquerda. Era um timaço, cara. Era uma boa Roberto, campanha ali. Em 1982, o Atlético é campeão paranaense depois de 12 anos, né? Desde o título de Exatamente, 1970. Foi o primeiro título do Roberto. Primeira vez que ele soltou o grito de campeão. É. É, E eu lembro que o Atlético foi campeão, eram 3 turnos, o Atlético foi campeão do primeiro Exatamente. turno, você era o titular, campeão do segundo turno, você como titular, e no terceiro turno o Geraldino Damasceno resolve fazer um revezamento, porque ele trouxe o Rafael Camarota, né? né? Não é que foi isso? Não foi o Geraldino. Que Não foi o trouxe Geraldino. na época, Sim, mas né? Foi- Geraldo Ele era o treinador. Damasceno. Era o treinador, mas e não pediu também. Mas aí O Hélio Alves. os diretores do Atlético trouxeram o Rafael. E começou o revezamento, né? Era um jogo jogava o Rafael, o Geraldino começou a fazer o revezamento. Um jogo jogava o Rafael, um jogo jogava eu. Um jogo jogava o Rafael, jogava eu. Eram 12 equipes, jogava os 11 jogos, classificava os 4, jogava o primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro, os ganhadores disputavam a final. Esse terceiro turno eu comecei jogando, aí no 11º jogo, jogou o Rafael, um jogo em Pato Branco. E teria a semifinal contra... Teria não. Teve a semifinal contra o Londrina. Pela sequência, eu queria jogar. E a final, quem iria jogar era o Rafael. Eu me neguei, chamei o Geraldino, falei que não iria jogar. Porque seria muito sacanagem. Cara, eu joguei os 2 turnos, fomos campeões invicto, o goleiro menos vazado, bem, me privar de uma decisão do campeonato. E não joguei. E aí o terceiro jogo, pela sequência, jogaria o Rafael na final. E aí, pré-eleição, ganhamos do Londrina 2-0, o Rafael jogou. E pré-eleição, 1 hora de pré-eleição, e não tem time só de lateral a ponta esquerda, e falta goleiro, e 1 hora de pré-eleição, e o Geraldino falando, mas e o goleiro, Geraldino? Aí o Geraldino levantou, saiu, bom, o goleiro, o time começa com o Roberto, e saiu da sala de reunião. Mas E aí criou um clima. E a gente sabe da personalidade do Rafael, né? O Rafael é muito meu amigo, né? Sim, Mas sim. a personalidade dele, ele é muito competitivo. Lá no Curitiba ele brigou com o Jairo, que era Eu não, uma nunca, menina. Nunca tive problema Mas eu com imagino ele, que sempre, a dificuldade de trabalhar juntos num revezamento. Agora, desse, o né? interessante nisso, e está no nosso livro, é que os jogadores do Atlético que jogaram, que estavam naquele grupo, dão depoimento no seguinte sentido. O Roberto era o xodó deles. Ia para o churrasco, saía para a noite. O Rafael não. O Rafael já ia lá para a diretoria. Né? E alguns achavam que o Rafael entregava o esquema da boleirada para a diretoria. Aí, na noite que antecedeu a decisão, o Nivaldo, o capitão e o Jorge Luiz procuraram o Geraldino e foram conversar com o Geraldino. O Nivaldo conta que aí disseram para o Geraldino que o Roberto tinha que jogar. E o Geraldino falou para eles que ia jogar o Roberto. Mas só para eles. Na pré-eleição não revelou. Ele ficou com medo. Da reação do Rafael, né? Ai, Rafael figurado. E aquele time era muito bom. Muito bom. Aquele time era um dos melhores times que o Atlético teve. 82 e 83, né? 83, cara, 83 era praticamente a base. Mas nós perdemos 2 jogadores que eram fundamentais para a nossa equipe. Que era o Bianchi, que era um zagueiro, que era o capitão de 82, e o Lino, que saiu e foi para o Santos. Que aí, infelizmente não, veio o Peu do Flamengo, né? Que devolveram o Lino para o Flamengo e venderam para o Santos. Veio o Peu e não conseguiu jogar metade do que o Lino jogava naquela época. E os zagueiros nós não tínhamos, e começou a surgir aquela garotada. O Flávio Mendes, Oliveira, Ayrton, até trouxeram o Mauro, que foi zagueiro do Curitiba, o Mauro De Lázaro, pai do Robson De Lázaro, que goleiro do meu time de futsal dos jornalistas. Tinha tido uma contusão no joelho grave, estava se recuperando, mas jogou aí nos jogos. Aí, essa não é demérito nem aos que participaram da competição, mas se nós tivéssemos com aquele time que era engrenado, nós não perderíamos do Flamengo. Mas o casal 20 já estava ali, 82 e 83. Tava, 82 e 83. 83. 83, após o brasileiro, eles saíram, né? Não disputaram o Paranaense. Eu fiquei no Paranaense de 83 e no segundo turno eu fui vendido para o Vasco. O Roberto, em 83 tem
tem 2 jogos que nós vamos destacar aqui, mas um deles que eu acho que eu vi o Josias falando da história do Mão de Anjo, né? Que é um jogo que surge esse apelido para você, que foi o Carneiro Neto, né? O jornalista que dá. É no jogo contra o São Paulo, lá no Morumbi. Eu vou pedir para o Rafael pôr os lances aqui. Eu editei rapidinho, um minutinho aí, mas só para mostrar as defesas do Mão de Anjo. Aí que surgiu o apelido Mão de Anjo. Aí surgiu o apelido Mão de Anjo. Gacém. Quem chutou foi o Gacém. O Gancem? Paulo Heriberto. Olha aí, lançamento, atenção, jogado normal para Careca, pode marcar, saiu o Roberto. Isso. Autorizado o ponteiro. Levantar a bola, saiu o Roberto. Direto no travessão. Voltou, passou pro Careca. Careca dominou, atenção, pode concluir, saiu o Roberto. Heriberto. Renato, atenção. Roberto no travessão. Quantidade de defesas seguidas, né? São Paulo. Lançamento para Aguinaldo. Deixou para Paulo. Pode levantar. Levantou. Careca. Cabeceou. Defendeu o Roberto. Parece fácil, né? Pro Roberto foi fácil. Mas para outro goleiro não sei. Olha só. Você pode ver que não caía, E né? Renato ficou Dificilmente caía. Esse é um jogo das quartas de final do Campeonato Brasileiro de 1983. O Atlético venceu o São Paulo 2 vezes e você ganhou o apelido de Mão de Anjo. Exatamente. Nós tínhamos vencido o São Paulo 2-1 aqui em Curitiba. E esse jogo marcou muito. Com 2-1, quando nós fomos para São Paulo, São Paulo, no avião. tinha no avião, tinha nos jornais, tudo paulista, já dizendo, né? São Paulo basta uma vitória, já está classificado. São Paulo já classificado. Isso daí foi uma das maneiras que o nosso treinador, o Hélio Alves, na época, motivou muito o nosso grupo dentro do vestiário e nós entramos com sangue nos olhos. E conseguimos a vitória, gol do Assis aos 30 do segundo tempo. E nesse jogo, o Carneiro estava narrando pela Rádio Clube Paranaense e eu era o repórter. E aí, de tantas defesas que o Roberto fez, uma hora o Carneiro disse, mas essa é uma mão de anjo, Josias. Eu falei, isso mesmo, Carneiro. Porque realmente era milagre que acontecia, que ele praticava embaixo do gol. E acabou que todo mundo aderiu a esse codinome do Roberto. E ficou Mão de Anjo, o título, inclusive, do nosso livro. Tá aqui no livro. Roberto Costa. Merecia um livro mesmo, né? Goleiro Mão de Anjo. Aí vem o outro jogo antológico. Aí outro jogo antológico contra o Flamengo, que é esse que a gente falou, que eu tava no estádio, o Atlético fez o 2-0, né? Isso aí. Contra o Flamengo, mas também o Flamengo era o Flamengo campeão mundial. Sim, tinha né? sido campeão mundial, né? Perdemos de 3 no Maracanã e aqui ganhamos somente de 2. É essa história que eu falo, de analisar se é o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Porque, pô, meter 2-0 no Flamengo, campeão do mundo, amigo, não é para qualquer um. E aí se lamenta, não, mas o Atlético não fez o terceiro. Mas aí não fez o terceiro, porque o Roberto tem, e revela no livro, a orientação que foi dada, que na verdade foi um balde de água fria para vocês jogadores, né, Roberto? Exatamente. Nós saímos ganhamos 2-0, com 20 minutos de jogo 2-0, e logo em seguida o capitão perde um gol. Perde não, o Raul faz uma grande defesa. O terceiro? Isso, Seria o terceiro gol. Aí fomos pro vestiário, todos os jogadores Animadíssimos. Né? animadíssimos. Vamos voltar para fazer o 3. Olhos que vamos para a final, e vamos para a final, e vamos para a final. No corredor, chegamos no vestiário, uma conversa do treinador, falou, não, vamos ter o pé no chão, o time do Flamengo é campeão mundial. Calma, moçada. É um grande time, o que vale fica é a última imagem, nós podemos partir para cima para tentar fazer o terceiro gol, podemos tomar 1-2 e aí perder o jogo. O que vale é a última imagem, nosso time está ganhando, não precisamos, vamos segurar. Aí ficou um olhando para a cara do outro, entrou Estranho, né? Estranho, pô. totalmente perdido dentro de campo. Todo Aí balde na água conseguimos fria, né? jogar. Balde na água fria na Na fervura. verdade foi isso. E tanto é... Mas era o técnico, vão fazer o quê, né? Pois O Hélio era o também técnico não do só time. isso, porque aí a equipe do Flamengo sentiu. Se assustou, né? Se assustou. Esses caras são malucos. 2-0 em 20 minutos. Se nós não começar a jogar, nós vamos não vamos para a final. Nós vamos perder, não podemos perder aqui para o Atlético Paranaense. Aí começou a jogar um pouquinho mais. Não tivemos tantas chances como criamos no primeiro tempo. Mas também o time já estava meio desanimado, entendeu? Não tivemos o mesmo ímpeto, a mesma gana, a mesma vontade de vencer que não tivemos no primeiro. E no livro você conta, Roberto, que se não houvesse aquele momento de vestiário, a história seria outra, né? Se ficássemos no gramado.
no gramado, junto com a empolgação também da torcida. Isso. A torcida 67 mil pessoas no 67 mil estádio. pessoas. Cara, nós não íamos perder o ímpeto, o elan, íamos ganhar até essa vitória. E se nós fôssemos para a final com o Santos, nosso time era melhor que o Santos. Eu acho que se o Levir fosse o técnico, ele faria isso. Ó, fica aqui, espera o segundo tempo, que tá tudo, não precisa mexer em nada. O Levi teve Segue uma assim que tá bom. O Levi teve uma experiência parecida na Copa do Brasil de 2014, semifinal contra o Flamengo. Exatamente. Precisava ganhar perdeu de 2-0 no Rio de Janeiro. Aí na volta levou um gol e por causa do gol fora de casa teria que fazer 4. E a torcida do Atlético falava: eu acredito, e o narrador, eu acho que era o garotinho, a torcida diz eu acredito e eu digo eu duvido. E o Atlético fez os 4 gols que precisava. Nossa, você lembra disso, cara? É um dos maiores jogos da tua história como técnico. né, Mas Levi? imagina, olha bem, o que acontece, né? 3 gols. Por isso que o futebol é bacana, né? É mágico, É, né? é mágico, é. Que ninguém imagina uma coisa dessa. Mas né? Ficaram no vestiário, no campo, campo. aliás, o time do Do Atlético. Eu acho que esse é o segredo, né? Você não pode cortar o embalo. Você está com 4-4. todo o ambiente favorável, vai mudar isso para quê, né? E aí gera uma série de questionamentos. Acertou o jogo, né? Venderam. E é ruim daí para a imagem dos profissionais que estavam envolvidos, porque o jogador de futebol, ele é um ser humano como qualquer um. Ele também tem brio, tem vergonha na cara, tem a hombridade dele e não quer ser taxado sem ter culpa, né, Roberto? Sim, sem dúvida. Aí ficou Ficou esse ponto disco de que ele disse interrogação, depois, né? Aham. Mala preta, alguém trocou uma mala no exatamente. vestiário, tinha esse burburinho durante O Atlético ganhou dinheiro para entregar o jogo, essa coisa toda. É difícil de entender o resultado desse, né? Não dá para aceitar. Não veio título, mas veio um título honroso para você, que foi a primeira bola de ouro da Placar, né? É. E a convocação para a seleção, né? Não, a convocação Foi já na foi em sequência. 84 no Ah, Vasco. depois Já do estava no Vasco. Vasco. Eu no Atlético até eu iria para a seleção. É aquela do passaporte. Do passaporte, Isso, que então eu veio a fui convocação. porque, Conta essa, era porque o você não tinha o Parreira, passaporte. Era o Parreira de treinador. Era o Parreira? Era o Parreira técnico na época. E fez uma convocação e eu estava na relação. E foi feita uma consulta ao Atlético, né? Para ver como estava a minha situação, passaporte, tudo. E eu não tinha passaporte. E foi uma convocação, sim, feita na segunda, viajava na quarta. Que eram 3 amistosos na Europa. E aí, nisso, foi convocado o Paulo Sérgio, que era o goleiro do Botafogo, foi convocado no meu lugar. Aí perdi a chance da E seleção. acabou indo para a Copa do Mundo também de E foi pra 86, o Copa Paulo do Sérgio, Mundo, que poderia ter sido o 86. Roberto. É, Você tinha até um contrato com uma fornecedora de material fornecedora de esportivo. material né? esportivo na Pra época, ir de pra Copa. 84, que eu tive na seleção, aí tinha assinado um contrato. Mas eu acho que o sonho de todo jogador foi realizar Não, para mim, acontece. que é chegar à seleção brasileira. Mas agora todo mundo tem uma coisa parecida assim, né? Alguma coisa acontece que desvia a vida da gente para algum lugar assim, né? Exatamente. Todo mundo tem alguma coisa assim na sua Às vezes carreira. fecha né? uma porta, mas É, abre uma isso, janela. Uma porta que fecha, uma porta que abre. E essa bola aí também, que foi a primeira que eu ganhei no Atlético, no Campeonato Brasileiro, eu não comecei jogando. Eu não completei, não joguei todos os jogos. Começou jogando o Rafael, aí no último jogo da fase classificatória primeira fase, o Rafael se machucou no último jogo contra o Campo Grande. E nós precisávamos ganhar. Eu entrei, nós estávamos ganhando de 1-0, empatamos o jogo 1-1 e eu ainda fui considerado o melhor jogador em campo. E aí que eu comecei completei o mínimo que tinha que ter de jogos, né? Pela revista Placar, você tinha que ter um mínimo de jogos. Completei esse mínimo e comecei A média lá em a cima. média lá em cima, ganhei a bola de prata como melhor goleiro e a melhor média entre todos. Legal. Meus amigos que estão acompanhando o nosso podcast, nosso bate-papo, quero agradecer aqui a Imobiliária Líder, que é patrocinadora do programa, e também o restaurante Tempero de Minas, que está completando 30 anos ali na Marechal Deodoro, e também tem um na Anitta Garibaldi, que é do nosso professor Levi Coupe, da dona Marília, da dona Leudete. E também dá o crédito aqui para o Lício Veloso, é um jornalista aqui da Casa do Bem Paraná, que é o cara que mais entende de seleção brasileira
no Brasil, já deu entrevista até no Jô Soares. E ele falou: pergunta pro Roberto a história do passaporte. Então, eu tô dando crédito aqui pro Vício. E ele me mandou mais uma, que diz que tem o jogo que você dormiu em campo, quase dormiu em campo. Como é que é essa história? A minha história é que nem foi no nascimento do meu segundo filho, que é a minha filha que estava nascendo, numa sexta-feira, o Atlético estava no Torneio da Morte. Foi, se não me falha a memória, acho que 80. E ela nasceu numa sexta-feira, aí na sexta-feira eu dormi no hospital, no nascimento dela. Sábado de manhã fomos treinar, nós íamos jogar domingo de manhã às 11 horas em Ponta Grossa. Naquela fase do Torneio da Morte, o ônibus saía às 7 da manhã da Baixada, Jabiraca, né? Aí dormi na sexta, fui treinar, no sábado à tarde fiquei por casa, à noite fui dormir de novo e já saí do hospital direto para o ônibus para ir para o jogo. E no hospital não dá para se dormir direito, né? E um lance lá no segundo tempo, chutaram uma bola da entrada da área, a bola ia até fora do gol, ao lado da trave. Aí eu fui amortecer e escorreguei. E a bola ficou quicando e eu caí, fiquei. Dei um apagão. Apagou. Aí o Nivaldo olha e fala assim: Roberto, acorda! Aí eu só virei pro campo e caí. Mas sabe quando dá um apagão? Não é dormir. Claro. Aquele apagão de segunda. Aí, Um jogo de futebol é o suficiente, né? O que foi? Eu falei: cara, não sei o que houve, aí eu dormi. Virou história. Roberto, só para quem não sabe o que é Torneio da Morte, explica. Torneio da Morte eram 20 clubes no Campeonato Paranaense, classificavam 8. O Atlético ficou em 9º ou 10º. Aí disputaram com os 12 que ficaram de fora o Torneio da Morte, que não era para ir para a segunda divisão. Para não ser rebaixado. Para não ser rebaixado. Tipo uma repescagem. Hoje seria uma repescagem. Mas quando fala Torneio da Morte, cara, mas o Atlético jogou Torneio da Morte? O que é isso? Ô, Josias, você sabe que quando eu escrevi o livro do Caio Júnior, são alguns anos de bola, né? Ajudei o Levi a escrever o livro dele também. Você vê cada regulamento esdrúxulo. Você não acredita que isso já aconteceu no futebol brasileiro. Eu acho que rende um livro só de regulamentos estranhos. É o que vão fazer agora com a Copa do Brasil, que vai ter 200 times. Quero ver que tipo de regulamento eles vão criar. Né? Para botar tanto time na Copa do Brasil. Já estava um exagero. Vão aumentar ainda mais o número de clubes para o ano que vem. Então, no livro do Caio tem um dia que o Grêmio joga 3 vezes. Tem que ter 3 times. O calendário dos jogos, né? São os casuísmos do futebol. Sem contar que o Brasil tem Copa do Mundo. Olha o tamanho continental. Do nosso país. De viajar, quer dizer, do Rio Grande do Sul até o Manaus, é complicado, né, cara? E você viajou tudo isso várias vezes, né? Nossa, quantas vezes. De ônibus, de trem, de avião. No Burro com Sorte, o Levi conta uma história da época que era do Santa Cruz. E tinha um ônibus grande do Santa Cruz, com aquela cobra coral assim. E aí ele fez as contas, lá, não sei quantos quilômetros eles rodavam para jogar. Quando não pegava o avião. Pernambucano, no Nordeste, ele todo. Onde dava para ir de ônibus, eles iam de ônibus. Mas é uma infinidade. E eu tenho uma história, essa história de ônibus assim. Tinha um período entre os campeonatos estaduais e o brasileiro para começar, né? Os campeonatos e os grandes clubes aí faziam os amistosos nesse período. E o Vasco foi um que fez. Nós saímos do Rio para fazer o Nordeste lá. Aí descemos na Bahia e eram 2 ônibus. Leito. Aí jogava à tarde, à noite dormia, no outro dia de madrugada saía no ônibus. Foram 7 ou 8 jogos, cara. E ia o ônibus da noite, cara. Era uma aventura. Foi Salvador, Jacutinga, Patos na Paraíba, Campina Grande, Jacobina, Petrolina. Meu Deus do céu. E Roberto Dinamite nesse time junto. Roberto Dinamite no ônibus. Nesse ônibus, cara. Era terrível, cara. Não, falando sério. Era muito bacana, né? A gente curtia, eu curtia demais essas viagens assim, sabe?
É que nem, Levi, Eu aproveitava é muito. que nem hoje o atleta diz assim, não, eu jogo demais, tem jogo todo dia. Vocês também jogavam todo Meu dia, Deus. e o que vocês queriam mais era jogar, É né? Mas claro. claro. Esse jogador quer Claro. jogar, não Ah, quer não, treinar, quer jogar. O jogo é que é o que. Motiva, né? Antigamente não tinha fadiga em jogador. Aham, hoje é... Ô, Roberto, Não é verdade? você já está até antecipando histórias aí no Vasco, né? Então eu queria falar com você sobre esse Vasco, fazendo a pesquisa aqui, né, para o nosso bate-papo de hoje. Eu comecei uma coisa que me chamou a atenção: o Vasco de 84, baita de um time e goleava muita gente, só que você via um vídeo lá no YouTube, o Vasco ganhou de 5, o melhor em campo, destaque da partida. O goleiro Roberto tá como a defesa do Fantástico. Ganhava do outro time de 6. Roberto Costa, a defesa do Fantástico. Então, esses jogos eu tenho lembrança. Contra o Joinville, que foi. Contra o Joinville. Acho que foi 6-0 ou 9-0, eu peguei um pênalti. Isso. E eu, do pênalti, 6-0. eu saí com a bola rápido. O Mauricinho foi, sofreu o pênalti, o Dinamite fez o gol e a torcida gritava meu nome. Contra o Fortaleza, nós ganhamos de 5-0 no Castelão. Eu peguei um pênalti e ganhei o motorrádio. Era um rádio desse tamanho que deram também. E teve 3 ou 4 pênaltis que eu peguei nesse campeonato e eu era eleito o melhor jogador em campo. Contra o Uberlândia também eu peguei um pênalti, nós empatamos 0-0 em Uberlândia. Ganhei o motorrádio e ganhei muitos prêmios no Vasco, como você falou. O Vasco goleava E o goleiro era o melhor em campo. Adriano, E aí, que... O Roberto teve na estreia do Romário. Quando o Romário estreou no Vasco, ele estava no O jogo. primeiro jogo do Romário como profissional foi em 85, em Nova Venécia, no Espírito Santo. Eu estava lá. Já era marrentinho. Já era barreira. Já... Roberto, e qual era a tua principal característica que te fez ser esse grande destaque, ter essa carreira de sucesso? Os caras me chamavam de que eu era sono, né? Mas não, era tranquilo, eu dificilmente caía, não era espalhafatoso de fazer grandes pontes, era mais na colocação, que eu não gostava muito de cair, mas era tranquilo, saía do gol, não tinha medo de sair do gol, apesar da estatura. Hoje o goleiro tem que ter quase 2 metros de altura e vejo muitos goleiros que não sabem nem sair do gol. Eu, com 1,85, eu gostava muito de sair do gol, eu era arrojado, saía, ia disputar com os atacantes, entendeu? Mas a minha qualidade maior era a colocação. E você disse que antes mesmo de entrar no Santos, na Várzea, você já jogava na linha também, tinha feito teste para jogar na linha. Então você tinha essa facilidade também para sair Tem jogando. uma certa habilidade para jogar. Jogava muito futebol, principalmente no Atlético, nós tínhamos um grupo que jogava futebol, eu era bom da habilidade. Tinha habilidade também de jogar na praia, esses negócios todos. E hoje, olhando para o futebol como um todo, ou para o próprio Atlético, É. quem se assemelha mais com o Santos. estilo? É o Santos. O Santos é um goleiro tranquilo, que dificilmente você vê ele fazer grandes pontos. É um cara que está sempre bem colocado. As bolas difíceis ele facilita a defesa. É um cara que eu tenho uma certa aparência às minhas atuações. Olha, tem aqui uma citação do Paulo Angione, que era o supervisor do Vasco da Gama, que comprou o Roberto. Veja o que ele fala das características do Roberto, porque ele desafiou o Benny Camelot, que era o médico do Atlético, sobre o perfil físico do Roberto. Eu vou ler aqui. Eu tô sem Efetivamente, o Roberto Costa era aquele cara num conceito assim completamente diferente, sem desmerecer, usando uma palavra um pouco agressiva, mas era um goleiro relaxado nesse aspecto. Não tinha preocupação alguma. Então, ele foi realmente uma figura diferente, porque fazia tudo ao contrário, que era determinado. Eliminado. Inclusive, quando se pensava em fazer um regime para ele emagrecer, ele ficava frágil e tinha vontade de desmaiar. Isso mostra como ele era uma figura excêntrica. Assim, é o conceito que eu tenho sobre o Roberto. Um grande homem, um grande goleiro e um grande amigo. Espero que tenha contribuído com esse livro, justa homenagem a quem tanto fez pelo futebol brasileiro. Bacana. Depois já vejo uma foto do Nenê aqui, que é zagueiro, que também foi uma fonte ele foi uma fonte pro livro do Caio, porque ele jogou com o Caio Júnior lá em Portugal, grande Nenê, empresário de jogador, gente boa. Roberto Costa, né? É uma profissão, né, que as pessoas, pois é. O goleiro é diferenciado, né, cara? Você também não gostaria que os políticos tivessem a cobrança
que nós temos, né? Meu Deus do De um céu. goleiro. Pois é. Estaríamos bem melhor o Não país, é? né? O país ia verdade. ser bem melhor. É verdade. Se a gente Roberto, agora- cobrasse, se a gente cobrasse dos políticos o que nós cobramos de um goleiro, né, ó, esse país ia ser bem melhor também. viu? Hoje já não se fala, né? Goleiro era uma posição tão ingrata que nem grama nascia. Hoje agora tem Sintético grama pra todo mundo. sintética, agora não tem problema. Não existe mais gol de morrinho, É, não existe mais nada. Antigamente era gol de morrinho de onde que você tinha. A cara. propósito, Roberto, como é que você define o goleiro hoje? A função que o goleiro tem que exercer? Eu acho que a função do goleiro hoje não é mais a de defender. Hoje o goleiro tem que saber jogar, tem que armar a equipe. O início de jogada é com o goleiro. Eu acho que tiraram a responsabilidade dos zagueiros e jogaram para o goleiro. Eu acho que a primeira função do goleiro é defender. Eu não sei se o Levi vai Agora- concordar comigo. Não, eu concordo. E eu tenho uma pergunta a fazer também. A pergunta é ao Josias. Eu queria saber a diferença do tempo dele para esse tempo agora. De imprensa? O que acontece? Também houve muita mudança. Assim, o que aconteceu de diferente? Assim? Levi, na nossa época, o jornalista tinha um compromisso maior com a notícia. E também tinha uma independência maior do que se tem hoje. Nós sempre buscávamos checar a notícia antes de divulgá-la, que é um compromisso ético do jornalista, mas que com esse jornalismo moderno, considerado descartável, se deixou de cumprir. A ética não é mais obedecida, não é mais cumprida. Eu recordo que em 73 ou 74, quando o Atlético foi escolhido para ser o representante do futebol paranaense no Campeonato Brasileiro, o Coritiba foi escolhido, o presidente do Atlético foi para o Rio de Janeiro e de lá mandou a notícia de que a CBF tinha escolhido a CBD, então, o Atlético para ser o representante. Aí o que eu fiz? Peguei um ônibus, fui ao Rio de Janeiro, entrevistei o presidente da CBF e ele desmentiu a notícia. Ele falou que não, que o representante seria indicado pela Federação Paranaense de Futebol. E a federação fez um torneio com Atlético, Colorado e Coritiba, e o Coritiba ganhou e o Coritiba foi o representante do futebol paranaense. Então eu fui checar a notícia, a informação que o presidente do Atlético deu. Hoje não. Hoje se qualquer um fala qualquer coisa, o cara já publica. Depois ele desmente ou não. Né? Depois entra lá e edita na internet. Exatamente. E tá tudo certo. Então, não é mais impressa a notícia. A falta de comprometimento é o que eu defino a diferença entre a separação aí da geração passada com a geração atual. Isso também acontece no futebol. Por quê? Porque as pessoas hoje são tão descartáveis, né? Os ídolos se constroem com tanta facilidade que não tem inclusive aquela identidade que se tinha no passado. Você vê o Zico, por exemplo. Quando é que ele foi embora do Flamengo? Depois de 15 anos de clube. Hoje o cara surge e já vai embora. Então ele não cria identidade com o clube. É amor à camisa. Parece que a coisa acontece mais rapidamente. Isso, assim, é muito... Não existe mais aquilo que existia de você jogar num clube, gostar do clube. Se identificar com o clube pelo resto da vida. Hoje, Saber a escalação do Você time. Hoje os times são descartáveis. Jogadores, E aí o pessoal da geração atual acha, esses caras são chatos, são tudo velho e tal. Não é isso. O esporte virou um comércio. Fundamentalmente. 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 E daí se negocia tudo, né? Eu lembro também de um outro episódio que eu tive, quando eu era diretor de esportes da TV Manchete em Curitiba, em que nós tínhamos um programa chamado Manchete Esportiva. E eu fazia matérias nacionais dos nossos times, mas apresentava o Coritiba e o Atlético, fundamentalmente, que estavam disputando o Campeonato Brasileiro. E o Colorado, de vez em quando, mandava uma matéria e do Pinheiros nunca mandava. Aí o presidente do Pinheiros, então o Ayrton Coelho, me procurou e disse assim: Josias, quanto você quer para fazer uma matéria do Pinheiros na Manchete Esportiva? Aí eu falei: como assim, presidente? Não, o clube paga para você fazer a matéria. Eu digo: presidente, o clube não precisa pagar nada para matéria nenhuma aqui, ele só precisa ser notícia. Quando o Pinheiros for campeão, eu vou fazer uma matéria nacional do Pinheiros. E o Pinheiros acabou sendo campeão no ano seguinte e eu fiz a matéria, sem cobrar nada. Né? Então, essa postura, esse comprometimento, eu não sinto hoje, na maioria, claro, ainda tem, né? Mas na maioria do jornalista esportivo brasileiro.
Então, são jornalistas que se envolvem em negociatas, que têm participações em passes de jogadores, e isso realmente compromete a função do profissional de imprensa. Assim como tem no futebol esses jogadores que aceitam as jogadas das bets para ganhar cartão, para ser expulso, para fazer pênalti. O comércio toma conta. É o dinheiro, Dinheiro, né? Um Mercenarismo. benefício da grana. É. Roberto, eu queria que você falasse um pouquinho da tua ida para o Internacional também. Como é que foi? A minha ida foi o seguinte: tinha terminado meu contrato no Vasco em agosto de 85 e o Carpegiani tinha assumido o Inter. E nós tínhamos em 85, nós fizemos um jogo contra o Inter que eu fui muito bem. Fui muito bem e terminou meu contrato. Eu não tinha renovado ainda, estava em negociação e o Carpegiani pediu a minha contratação. E eu fui para o Inter, outra grande equipe, né, do futebol brasileiro. Joguei o primeiro turno do Campeonato Gaúcho todo. Tava tendo aquele 85, campeonato mundial em Moscou, né, do Sub-20, de juniores do Brasil, e tinha o Tafarel, que era o goleiro dessa seleção e era goleiro do Inter. Aí eu joguei o primeiro turno todo, terminou o campeonato mundial, o Brasil foi campeão, veio o Tafarel, ficamos treinando junto, aí o Carpegiani caiu, o Inter perdeu o campeonato primeiro turno, perdeu para o Grêmio primeiro turno, o Carpegiani caiu, veio o Daltro Menezes, eu joguei 1 ou 2 jogos, e veio o Tafarel que começou a jogar. Entendeu? E aí, Tafarel, para mim, foi o melhor goleiro que o Brasil teve, entendeu? Um goleiro que tinha uma personalidade, também praticamente o que eu gostava, que era um goleiro, não era de muito espalhafatoso, um goleiro que simples, evitava cair, mas um goleiro que tinha personalidade, um goleiro forte. Tanto é que jogou na seleção brasileira, jogou Copa do Mundo, e eu o considero como o melhor goleiro que o Brasil teve. E eu já tinha ainda o contrato mais um ano, em 86, o ano todo com o Inter, e resolvi sair, para não ficar no banco, para mim poder ter um outro espaço, outro campo, para mim poder jogar. E na época, 86, o Campeonato Paulista, o interior, era muito forte. Naquela época de 85, 86, 87, eu fui para o América de Rio Preto. Aí fizemos uma campanha boa no América de Rio Preto. Aí o Atlético, na época, acho que era o seu Valmor presidente, e o Farinhá, que era o diretor de futebol, foi lá e me contratou de volta, me trouxe de volta do América pro Atlético. Aí vim eu e Orlando Fumaça, que era um zagueiro que jogava no América também. E nisso daí, naquela época, tinha a lei do passe. E era quando você completava 32 anos, você tinha direito ao passe. Aí eu fiquei com 32 anos aqui no Atlético, ganhei o passe do Inter. Aí fiquei mais um ano no Atlético em 87, depois voltei para o interior de São Paulo e encerrei minha carreira em Minas Gerais, na Caldense. E depois de carreira encerrada, foi morar em Foz do Iguaçu, você está lá há muitos anos, e você também virou treinador do time de futebol feminino, né? De Foz. Teve essa passagem também. Teve. Né? Eu fui para Foz em 98, fui treinador de goleiro do Foz. Treinou o Edson Bastos lá ou não? Não, o Edson jogava ainda no Amador, lá na Várzea, e depois ele já foi direto para o Figueirense. Mas conheço o Edson, tudo, somos amigos. Fiquei treinador 98 que eu fui para lá. Mas em 95 eu fui treinador de goleiro do Curitiba. Fui para o Curitiba em 95, treinei primeiro no Paraná Clube, 3 meses eu treinei a categoria de base, inclusive era o Marcos, o goleiro da categoria de base do juvenil. Aí fui para o Curitiba em 95, o ano que o Curitiba e o Atlético subiram para a primeira divisão do Brasileiro. Em 96 fui para Londrina. Em 98 fui para Foz do Iguaçu como treinador de goleiro de Foz do Iguaçu. Fiquei o ano todo. 99 voltei para Foz, e quando terminou o campeonato eu já estava enganjado lá na prefeitura, trabalhando com escolinha, essas coisas todas. Teve a Copa América na 99, eu estava lá. 99, eu cobri essa Copa América. Paraguai. Isso. O Brasil foi campeão. E eu sou muito amigo do Alex, que estava na seleção brasileira, o Alex nosso aqui. E o Alex sempre me ligando lá em Foz, sabia que eu estava em Foz. Ô, Roberto, vem aqui no hotel, nós estamos no Bourbon, vem aqui. Eu falo, cara, Alex, eu sei como é que é a seleção. Para você entrar
um parto, uma dificuldade. Falei, eu não vou. Vem que eu já vou deixar teu nome na porta e você entra. Fui lá, tá. Sábado, depois de um jogo deles contra o México, fui lá. Aí estava aguardando o Alex descer. Encontro saudoso também da época do Levi, o Lori. Lori Paulo Sandri. Lori Sandri. Aí o Lori me viu. O Lori, eu tinha sido treinador de goleiro dele no Curitiba e fui jogador dele no Atlético como goleiro. Aí o Lori, o que você está fazendo aqui? Não, tô aqui com uma escolinha, tô aqui tudo. Ele falou, pô, eu tô indo, isso sábado. Ele falou, tô indo para a Arábia Saudita quinta-feira. Tá indo eu, o Medina, como é que é? Um que foi treinador do 15 de Campo Bom, Nossa. que andou muito com o Lori, que era auxiliar. E eu tô precisando de um treinador de goleiro que o Ilo não pode ir, que foi um goleiro que jogou no Grêmio. Você quer ir? Eu falei, vou. E aí você já tinha passaporte, né? Aí eu tinha o passaporte vencido ainda, você não sabe? Isso. E eu tinha me separado, cara. Tinha me separado e estava em Foz do Iguaçu. E eu tinha deixado, nem lembrava mais do passaporte, cara. Aí, tá, então faz seu currículo, manda pro João Paulo Medina. Mandei o currículo no João Paulo Medina, segunda-feira, assim, ó, passagem já tá comprada, você embarca quinta-feira. Era pro Hilal. Olha só. Aí, passaporte. Nossa, tava aqui na casa. Aí meu filho me manda esse passaporte hoje, me manda hoje, PCDEC. Passaporte chegou na quarta tarde que eu ia embarcar à noite para São Paulo. Sorte que eu tinha um conhecimento com o pessoal da Polícia Federal, já deixei todas as taxas pagas, já deixei dinheiro, eles pagaram tudo e me deram o passaporte. Aí, quinta-feira, estava embarcando para a Arábia Saudita, cara. Aí fiquei uma temporada no Hilal, depois fiquei uma temporada no Riad. Mas você saiu de um e voltou para outro? Não, aí voltei para o Brasil e fui com o Zé Roberto, um treinador do Rio de Janeiro, com o Zé Roberto. Olha. E aí depois lá arrumei uma amizade muito grande com o Paulo Campos. Paulo Campos, aí fui para o Catar, para o Rayyan, me levou também como treinador de goleiro. Aí depois voltei para Foz. Fiquei em Foz, aí peguei o time feminino. Mais uma experiência. Time feminino para treinar, chegamos a ser campeão da Copa do Brasil. Treinei muito tempo o clube, comecei como treinador de goleiro, depois fiquei como treinador. Uma pergunta, desculpe aqui. É muito diferente o futebol feminino do que o masculino? Mais fácil de trabalhar, tranquilo. Você acha mais fácil de trabalhar? Eu acho bem mais fácil, Por quê, Roberto? O ambiente é outro. O que você fala, elas respeitam. Você sabe que o boleiro você fala, às vezes é difícil ele chega aquela, não, vamos fazer isso, vamos fazer. Elas não, elas obedecem realmente aquilo que vocês que a gente passa, entendeu? E a convivência é boa. Você sabendo respeitar o espaço delas, cara, você vive tranquilo. É a mesma coisa de treinador, você ter um ambiente bom que os jogadores vão jogar para você. Fiquei muito tempo como treinador de goleiro, depois fui secretário de esportes em Foz do Iguaçu, aí hoje trabalho no Estado, na área de esporte também, na Secretaria de Esporte do Estado. Só que em Foz do Iguaçu nós temos 13 regionais. Elinho Virbinski. O Elinho Virbinski, grande parceiro, amigão de 78 aqui, Ele tinha uns amigos comuns, né? Que na época morava com ele, que era o Flavinho, né? Grande. Legal. E tá aí, ó, a vida iria, já foi uma hora, iria mais uma hora, mas nós temos que, né? Resenha é boa. Eu quero agradecer muito aqui meu amigo Josias Lacur, jornalista de longa data, e agradecer o Roberto por ter vindo aqui, Levi. Eu quero entregar. É isso aí, mais um para conta. Eu quero entregar então ao Levi o nosso livro e o Roberto entrega ao Adriano. Obrigado. E aqui é o seguinte, e agora nós também vamos entregar para vocês, ó. Opa! O livro do Reciprocidade, né? Reciprocidade. Já obrigado. Tá devidamente dedicatória aí. Só vê se eu dei certo do Josias está aqui. Tá ao contrário. Trocamos aí. E esse aqui pro Roberto, que é a biografia do Caio Júnior. Muito bom, parabéns pelo trabalho. Gente, quero agradecer, muito obrigado. E você que está nos assistindo, divulgue o nosso canal,
encaminhe o link para os seus amigos e ative as notificações. E mais um agradecimento aqui mais uma vez para a Imobiliária Líder e para o Restaurante Tempero de Minas e para o Bem Paraná, nosso parceiro na temporada do programa O Outro Lado da Bola, que volta com mais um convidado. Bom.